Olá, meus queridos amigos, alegria imensa estarmos juntos novamente para a apresentação de mais um programa Alma Querida. Nesse programa nós respondemos, como vocês já sabem, os e-mails que nos são enviados. E o primeiro deles hoje diz a missivista, ou o missivista, não sei ainda, sinto uma solidão imensa que amigos familiares não completam. É normal sentirmos falta de um companheiro? É mulher, então. Olá, doutor Adon, é muito bom poder falar com o senhor. Quero te contar um pouco da minha vida e fazer algumas perguntas. Até meus 14 anos, morei em uma cidade pequena no interior do Paraná. Um pouco antes de completar 15 anos, fui morar em Maringá com meu irmão, 4 anos mais velho do que eu. Aos 29, retornei para a casa da minha mãe. Sempre fui muito tímida, de poucos amigos e principalmente poucos namorados. Meu Deus do céu, olha só o que dizem as pessoas de hoje, né? Principalmente poucos namorados. No meu tempo, minha querida, a gente começava a namorar uma mulher e casava com ela. A mulher começava a namorar um cara e casava com ele. Não tinha esse negócio de tantos namorados, né? Era muito difícil. Aí, continuando o e-mail, ela diz: lembro-me que desde pequena meus pais brigavam muito. Tanto que após 26 anos de casados, eu tinha 21 anos, eles se separaram. Mesmo tendo um relacionamento um pouco difícil com minha mãe, sempre fui muito ligada a ela, a ponto de deixar que ela controlasse minhas decisões e escolhas. Hoje, após alguns anos de terapia e de estudos da doutrina espírita, estou começando a ver as coisas um pouco diferente, mas ainda sinto muita culpa quando tomo uma decisão sem a permissão dela. Bem, com 29 anos, é muito importante você saber que já está mais do que na hora do deixar pai e mãe. Deixar pai e mãe não significa abandonar, nem não levar mais em consideração, mas significa andar com as próprias pernas, tomar as próprias decisões. As duas maldições, são ditas maldições, de que o homem foi objeto quando foi expulso do paraíso, diz lá que Deus expulsa o homem do paraíso, e diz: ganharás o teu pão com o suor do teu rosto e parirás os teus filhos com dor. Ganharás o teu pão com o suor do teu rosto. Você tem que ter independência. Mais tarde Jesus vai dizer: quem não deixar pai e mãe por amor de mim, não é digno de mim. Ou seja, você começa uma jornada na matéria e você começa no paraíso. Paraíso do seio materno, paraíso dos braços da mamãe. Você é carregado ou carregada para lá para cá. Vai crescendo. De repente você começa a ter controle de alguma coisa. É o treino de higiene. Você vai começar a fazer um treinamento de piniquinho para desenvolver a sua vontade e a sua capacidade de se controlar. Depois do desenvolvimento da vontade, você vai ter que sair cedo da cama para ir para a escolinha. Vai ter que fazer deveres. Começa a assumir responsabilidade. E a responsabilidade tem que ser sua. Não pode ser de terceiros, não pode ser de mamãe ou de papai apenas. Aí o que acontece? Tem todo um desenvolvimento e que você vai de criança até adolescente. Na adolescência começa uma capacitação do corpo etérico e você começa a puberdade. E nasce o astral, você começa a ter um comportamento emocional de querer ter a sua independência. E começa a brigar com pai e mãe, papai e mamãe, que eram os heróis antes, vira agora como se fossem os obstaculizadores da minha felicidade, da minha vida. Aí você, mamãe e papai, também precisam ensinar os filhos a andarem com as próprias pernas, mas muitos pais não fazem isso. Quando não fazem isto, eles criam um problema para os filhos. Mas isso é porque os filhos precisavam daquele pai e daquela mãe. Eu passei muito tempo da minha vida como terapeuta, né, um tempo falando assim: Jesus, ficou faltando uma coisinha. Eu fico dando apoio para essas pessoas, fazendo terapia, analisando pessoas que vêm aqui e não conseguem deixar pai e mãe porque os pais não soltam. Então, você disse: olha, quem não deixar pai e mãe por amor de mim não é digno de mim. Mas não devia ter dito, se você não der para deixar o filho andar. Até que um dia eu estava analisando uma moça cujos pais eu conhecia e que os pais eram maravilhosos. Mas o discurso dela no divã era de que ela era uma pobre coitada, os pais eram uns monstros, os pais eram isso, era aquilo, quando os pais não eram nada daquilo que ela estava falando. Eu tinha que lidar com o discurso dela, não com o meu conhecimento. Então fomos trabalhando até mostrar para ela como ela precisava daqueles pais e como é que ela tinha que criar dentro dela pais repressores, que os reais não eram. Ela tinha que criar dentro dela
porque ela precisava da repressão. E ela tinha que criar dentro dela pais que eram limitadores, porque ela tinha que continuar dependente. Então não eram os pais, era ela. Aí eu caí em mim e falei, Jesus me perdoe. Estava absolutamente certo. Esse trabalho de independentizar-se, né? Gostaram da palavra? Independentizar-se, chato, né? É do filho, não é do pai. O pai tem todo o direito de amar, de ser protetor. O filho é que tem. É por isso que Jesus diz, deixe de lado a proteção, que ela é muito providencial quando você está na idade que precisa dela. Na primeira infância, na adolescência, mas depois, a lei já te outorga a capacidade de andar com as próprias pernas. É quando completa o corpo mental aos 21 anos de idade. Então você tem que começar a andar. Mas até lá você vai tendo educação, papai e mamãe vai te dando parâmetros. Quando chega aos 21, pelo menos em tese, nós devemos imaginar o seguinte, a pessoa já deve estar pronta para andar com as próprias pernas. E como é que você vai fazer isso? Negando-se a satisfazer os seus desejos e as suas inclinações mais negativas. Quando Jesus diz assim, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Esse negar-se a si mesmo não é uma coisa fácil. Tá? Quando a criança tem que sair da cama para ir para a escolinha, porque a perua já está lá na porta apitando, e a mamãe vai lá e tira da cama, negue-se a si mesmo. O desejo si mesmo estava pedindo o quê? Cama, mas tem que negar-se a si mesmo. Você adulto, quando você tem que sair para ir para o seu trabalho, porque você tem horário, tem que negar-se a si mesmo. Tomar a sua cruz e estar encarnado. E siga-me. Fazer o possível para seguir os ensinamentos do Mestre. Aí você vai começar a ter uma certa independência. Mas a nossa querida amiga diz assim, mas o assunto sobre minha mãe fica para uma próxima oportunidade. O socorro que venho te pedir hoje é o seguinte. Depois de tantos anos de poucos namoros e poucos relacionamentos, mas de timidez superada, de muitos amigos e de um relacionamento íntimo com Deus, venho sentindo uma solidão indescritível. Solidão de chorar muitas noites ao dormir, sentindo-me vazia. Um vazio que Deus, meus amigos e minha família não completam, não preenchem, né? Meus amigos ou estão casados ou estão casando e eu estou sempre ficando de lado. Sinto vontade de amar, de me sentir amada, mas sempre coloco impedimento em tudo. Acho tudo difícil. Como disse, tive poucos namorados, mas sempre namorei os que escolhi. Hoje sinto que meu tempo passou. Sou uma mulher feia, mas de bom coração. Sei que tenho minhas qualidades, mas sempre ressalto meus defeitos ao conhecer alguém. Me torno amiga de todos os homens com quem poderia me relacionar e o medo de ficar sozinha está cada vez maior. Minha vontade de ser mãe é muito grande. Estou habilitada para adoção e sei que a qualquer momento posso ser mãe, mas ainda assim sei que vou querer mais. Mais no sentido de família. Minhas perguntas. É normal sentir essa vontade de termos companhia? Sim, minha querida, absolutamente normal. Vou dizer uma coisa para você. Eu acho muito interessante e sempre ressalto isso. Deus faz as coisas certinhas, né? Afinal de contas, Ele é Deus. E quando Ele cria, lá no Gênesis, tem o primeiro dia, Ele cria uma porção de coisas, no fim do dia, diz lá que Ele viu que a obra era boa. No segundo, a mesma coisa, viu que a obra era boa. No terceiro, viu que a obra era boa. No quarto, Ele viu que a obra era boa. No quinto, Ele viu que a obra era boa. No sexto, Ele cria o homem. E diz lá, né? E Deus criou o homem no sexto dia. Sua imagem e semelhança os criou, macho e fêmea os criou. Então, cria o homem. Esse é o espírito inteligente. Aí, no fim do dia, ele diz assim, e Deus viu, está escrito lá, está registrado, e Deus viu que a sua obra era muito boa. Ao contrário dos 8 dias, ele não fez uma coisa boa, ele fez uma coisa muito boa. Agora presta atenção, ele fez uma coisa muito boa. Mas depois vem o Jardim do Éden e tem a segunda criação. E Deus criou o homem, do pó da terra o criou e insuflou nas suas narinas o sopro de vidas. Ou seja, aquela criação do primeiro capítulo, que é o princípio inteligente, é insuflado na matéria. Então é quando nós, depois de milhões de anos de evolução,
nos tornamos carne, nós descobrimos que estamos na matéria. Então, é o Adão. E aí acontece uma coisa interessante. Deus, que é Deus, depois de algum tempo ele está olhando para o Adão lá no paraíso e vem uma coisa, está um registro lá que fica assim, né? Como é que você vai fazer vai em consideração uma coisa dessa? Está escrito, Deus viu, olhando para o Adão, e ele disse a si mesmo, não é bom que o homem esteja só. Olha só, ele disse que uma coisa não é boa que ele fez, não é boa. Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma companheira que lhe será como uma ajudadora, que vai estar ao lado. Então, aí ele diz o texto, né, que de uma costela do Adão ele cria a Eva. É tsela, que quer dizer lado, ou seja, polo. O homem que até então era andrógeno, macho e fêmea, então ele polariza na sua evolução e aí nasce o homem e a mulher. Então diz, é de um lado, não é que de um lado de uma costela do Adão. É um polo do homem primitivo, nasce o homem, né, que já agora é sexuada, a reprodução precisa ser sexuada. Então não é bom que o homem esteja só. Depois passam-se séculos e séculos e vem o Livro dos Espíritos. No Livro dos Espíritos, na terceira parte, Kardec está falando com o plano espiritual sobre as leis morais. Aí ele está falando sobre a lei de sociedade. E ele faz uma pergunta ao plano espiritual e a resposta é impossível imaginar o homem só. Portanto, minha querida, a coisa mais natural é o nosso desejo de companhia. Mas a coisa mais importante que você tem que ter na sua vida é que tipo de companhia você quer. A primeira coisa é que se você estuda a doutrina, você sabe que você nunca está sozinha. Veja só, Kardec também pergunta para o plano espiritual, os espíritos interferem em nossas vidas? E a resposta foi, muito mais do que vocês são capazes de imaginar. Via de regra, são eles que dirigem vocês. Então, o que é que acontece? Nós nunca estamos sozinhos. E a coisa mais sem sentido é você falar que você está sozinha no quarto e falar, eu estou sozinha. Não está. Está rodeada de outros espíritos. Porque você não é o corpo, você é um espírito. Então você está rodeado de outros espíritos. Então você fala, mas eu queria alguém encarnado. Ótimo, então você precisa mudar o seu comportamento. Porque você veja, você diz, eu sou uma mulher feia. Por que você escolheu esse arquétipo? Você está se protegendo de quê? E por que você escolhe ficar sozinha? Não, não escolho. O senhor está falando, olha que o senhor está com a cabeça. Escolhe sim. Tudo que nos acontece é uma semeadura daquilo que nós plantamos. Então, não é uma coisa que está te acontecendo de graça. Você pediu isso. Pediu para ficar sozinha. E pediu por quê? A primeira coisa é que hoje muitos espíritos estão encarnando nessa nossa época agora, estão encarnando para ficarem como você. De que forma? Sem uma companhia perene, fixa, sem constituir uma família nuclear. São pessoas que estão mais sintonizadas com aquela passagem que Jesus diz assim, né? Respondendo a alguém que chega e diz para ele, sua mãe, suas irmãs, seus irmãos estão aí fora para te levar. Ele se vira assim, quem é minha mãe? Quem é meu pai? Quem são meus irmãos? E diz, todos aqueles que fizerem a vontade do meu Pai que está nos céus, este é meu pai, esta é minha mãe, estes são meus irmãos. Então, ele lança os fundamentos da família universal. E nós estamos aqui para isso, porque uma família nuclear serve para quê? Você tem um companheiro, normalmente o móvel da união é a atração física inicial. Né? E quando você se apaixona por alguém, você pisa em cima, você calca em você mesmo tudo que essa pessoa fez de errado no passado em relação a você. E ela faz a mesma coisa com você. É o que nós chamamos de sombra. Então, nós nos unimos e tem o lado, e diz assim, querida, eu te amo tanto, querido, eu te amo tanto. E de repente, sem mais nem menos, um está sabotando o outro. Está fazendo coisas terríveis um para o outro. Ou seja, o lado negro de cada um vem à tona. E as pessoas sofrem, porque amam. Né? Estão se amando, mas ao mesmo tempo estão se maltratando. Ora, daí o que acontece? Nessa união vem o desafio de superar e desenvolver amor no outro sentido, que já não é mais a atração física.
Às vezes vem um filho e tem que transcender o amor para os filhos. E tem que transcender o amor para a sogra, o sogro, o cunhado. E aí a família nuclear vai para a família ampliada e para a família ampliada, que são os outros parentes, né? Não necessariamente os filhos, os pais e os filhos da família nuclear. A família ampliada, pais, filhos e sogros, sogra, cunhados, tal, etc. E a família universal, todos os seres humanos. Todos nós estamos destinados a amarmos a família universal, a termos uma família universal. Felizes daqueles que, como você, começam a pensar, muitos começam já muito cedo, muito antes da sua idade, já estão pensando, eu não quero ter filhos, mas eu vou adotar vários. Então, começam a ter filhos do coração. Estão aparecendo cada vez mais pessoas com esta programação. Então, essas pessoas vão superar a solidão com o quê? Não com receber amor de um igual, mas com receber amor de um dependente, de uma criança, por exemplo. E vão dar amor, não para um igual, mas para aqueles que são realmente necessitados, que muitas vezes são essas crianças adotadas. Continuando, ela diz assim, é normal aos 30 e poucos anos essas vontades e medos surgirem na vida de uma mulher? Perfeitamente normal. O que posso fazer para diminuir essa solidão que sinto? A primeira coisa é sair de casa. Sai de casa e vai para um centro espírita. Vai ajudar, se você faz um trabalho de desenvolvimento mediúnico, você vai ajudar na mediunidade, nunca vai se sentir sozinha, com tantos espíritos que vão se aproximar de você. Vai trabalhar no atendimento fraterno, vai dar passe. Você vai verificar quantas pessoas aparecerão para se tornarem companhias de você. E você vai verificar a energetização que você vai receber por estar com essas pessoas. Aí ela continua dizendo, tenho medo de sufocar meu futuro filho ou filha, de tanto amor. Pode ficar tranquila que não vai não, viu? Eles vão dar alguns desafios e você vai se orientar para fazer a melhor coisa com eles. Tenho medo de sufocar por tanto amor porque sinto que estou emitindo amor pelos poros. Deus, que coisa linda! Estou emitindo amor pelos poros. Vem para cá, para perto de mim, que tem um monte de coisas para fazer. Tem idosos para assistir, tem drogadictos para serem amparados, para serem atendidos, para serem encaminhados, tem crianças para serem orientadas, há centros espíritas aos montes pedindo colaboradores. Como disse Jesus, ele disse, né? A seara é tão grande, os trabalhadores são tão poucos. E como ele gostaria de ter trabalhadores que pudesse colocar no currículo. O meu amor está fluindo pelos meus poros, como você colocou. Não imagina você a responsabilidade que você assumiu ao escrever isso, viu, minha querida? Agora ela pergunta, posso ter feito algo em outra encarnação que hoje possa me fazer sentir essas dúvidas? Sim, é claro. Esses medos e a solidão, desde já agradeço e que Deus te abençoe. Olha, minha querida, é claro, tudo que nos acontece só acontece porque nós programamos. Ah, mas o senhor está maluco, não ia pedir uma coisa dessa, né? Olha, e assim, e depois tem o seguinte, ou você programou a sua encarnação, o que significa que você já é um espírito relativamente desenvolvido, ou você não programou. Se você não programou, programaram para você. E quem programou para você foram os espíritos superiores, os seus mentores. E os seus mentores sabem muito bem o que estão fazendo. Estão na plenitude da consciência, são espíritos superiores, sabem perfeitamente analisar aquilo que mais convém a você. Outra coisa que eles sabem, as suas limitações. Outra coisa que eles sabem, os desafios e os estímulos que você precisa para superar essas limitações. Então, eles podem colocar para você como desafio você nascer, se relacionar com pessoas, mas ficar sozinha. Ela diz, eu sou uma mulher feia, mas tenho um bom coração. Ah, que bom, você agora quer ser aceita pelo bom coração e não pela beleza. Beleza, riqueza e poder são as 3 provas mais difíceis de serem vencidas.
E dessas aí, eu não sei se a beleza não é a pior de todas, viu? Como nós temos visto pessoas bonitas, principalmente mulheres bonitas, metendo os pés pelas mãos, porque não são capazes de lidar com aquilo que a beleza traz. Como eu disse para o mentor que me ensinou isso, eu disse, irmão, mas a gente pode resumir tudo numa coisa só, né? Poder. Porque beleza dá poder, riqueza dá poder, e poder é poder. Um dia desse eu ouvi escrito, né? De maneira diferente. Beleza, riqueza, poder e inteligência. Tudo poder, dá poder. O que é que você faz com o poder? Como é que você lida com as pessoas que estão à sua volta? Normalmente, nós fazemos uma coisa ruim. Porque o amor do homem desse planeta ainda é um amor egoísta. Então a gente ama, mas ama para quê? Para que o outro faça o que eu quero. Se o outro não faz o que eu quero, então eu fico muito bravo. Ou senão eu faço o outro sofrer. E para não fazer o outro sofrer, para não cair, como diz o caipira, nessa esparrela de fazer o outro sofrer outra vez, nós muitas vezes criamos uma limitação. Ou uma deformação, ou se não, uma cara feia mesmo, criamos alguma limitação que vai nos proteger contra as quedas. Você pode ter feito isso. Então aceite, dando graças a Deus de você estar nessa situação. E eu estou aqui torcendo para que você encontre o seu caminho. Que Deus te abençoe. Vamos fazer um intervalo, daqui a pouco nós estaremos de volta.